Senhoras e senhores, está começando mais um Tree Mindcast e no episódio de hoje tem muita coisa boa para vocês aí, tá? Então vamos lá, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias, tá? Que mais trazem resultado aí no mundo do marketing jurídico, tá? Vamos te dar umas dicas principalmente de como escalar o teu escritório de advocacia. Então se você está começando agora na advocacia, esse episódio é para você. E se você já está com um escritório aí rodando, esse episódio também é para você, cara. Porque aqui a gente vai falar tanto para quem está começando, mas também para quem já tem hoje uma operação rodando. Tem muita coisa boa aí para acrescentar e eu acho que vai render bons insights aí para vocês, tá? Então vamos lá. Por isso eu tô aqui, né, com nossos parceiros aí da Zeno, Matheus Aguirre, o fundador aí da Zeno principalmente, já recebeu esse mês a conta de luz para pagar aqui do podcast. E também estamos com o Bruno, cara, Bruno Dias Santos, advogado no Almeida Santos Advocacia, especialista aí na área do direito do consumidor. Como o Bruno é nosso convidado especial, claro, vamos dar um contexto aqui do currículo do homem, né? Então vamos lá. Ele é graduado, tá, em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-graduando em Direito Digital, também pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e Direito Constitucional. O cara é brabo dos livros. E atua nas áreas de Direito do Consumidor, Direito Contratual e Direito Digital. Seja muito bem-vindo aí, Matheus, Bruno, prazerzaço. Obrigado, prazer. Obrigado aí pelo convite. Aí. Vamos nessa. Boa, então bora lá, galera. Bom, primeiro, tá, vamos começar a falar então um pouquinho sobre essa lógica de como escalar, né, um escritório de advocacia e vamos entrar um pouco nesse cenário de começo de carreira, tá? Então, para trazer isso aí, cara, vou pedir pro Bruno aqui contar um pouquinho primeiro da história dele, cara, porque, porra, o cara tem história para contar. É uma cara, história massa. Porra, cara, o cara cresceu aí, para quem não sabe, cresceu no Complexo do Alemão, né? Vamos entender como é que ele chegou agora como advogado, veio parar aqui em Curitiba, saiu lá do Rio de Janeiro, veio parar aqui. Então, Brunão, explica um pouco aí da tua trajetória, cara. Você pensou tudo isso desde o começo, falou, pô, cara, acho que vou fazer direito, com tal idade, depois vou mudar pra Curitiba. Então, cara, conta aí, como é que foi? Como é que você veio parar até aqui e também veio parar na advocacia? Quer a versão resumida ou estendida, né? Pô, por favor, cara, à vontade. Bom, então, como ele falou, nasci no Complexo do Alemão, né? Conjunto de favelas aí mais perigosas do Rio, à época, né? Ali sou de 95, então, tipo, era o auge, digamos ali. Meus pais também cresceram ali, então era um lugar, assim, bem diferente, eu acho que do contexto do pessoal de Curitiba, aqui do Sul, né? Uma realidade muito diferente. Se pegar, assim, a nível de estrutura, o lugar onde eu morava era bem ruim. Não tinha rua, era um beco, essas coisas, acesso era meio complicado, o transporte passava na pista, como a gente chamava, né? A gente tinha que subir a pé o morro todo, eu morava na parte um pouco mais alta. Assim, nunca vivi com muito luxo, assim, na infância, a gente tinha o básico necessário para viver, mas, tipo, muito feliz, né? Jogava bola no beco lá, arrebentava o pé, tranquilo. Estudei em escola pública a vida toda, né? Escola municipal no Rio, depois escola estadual, escola técnica que tinha, e depois faculdade também, né? Pública. Mas, cara, o contexto eu acho que é muito diferente. Vou tentar ilustrar aqui com algumas histórias. Por exemplo, eu e os meus primos, a brincadeira que a gente tinha às vezes é quando acabava um tiroteio, a gente ia pra rua brincar quem catava mais cápsula no chão. Às vezes rolava isso, né? O pessoal que não mora é muito diferente. Então, a galera brincava de reconhecer qual era a arma pelo som do tiro. Tinha uns negócios desses assim que rolava. Mas aquilo que eu tava falando contigo em off, às vezes o carioca ele banaliza o caos, né? Pra gente era meio que normal. Então, né? Baile funk rolando à noite, tremendo a janela da tua casa até de madrugada. Eram umas coisas assim que só quem cresceu em favela sabe como é e é isso. E aí eu vim dessa vivência, meu pai ele já trabalhou de tudo na vida, meu pai já foi pintor, pedreiro, motorista de caminhão, de carreta e tudo mais, e sempre trabalhando, lutando aí pra tentar tirar a gente de lá ou dar uma vida melhor. E a gente sempre estudando, né, tentando fazer a nossa parte, né? E aí não pensava em direito. Meu pai, como ele já trabalhou de tudo, teve uma época que, uma conversa com um amigo, ele estava como gerente de logística em uma empresa, ele foi motorista de caminhão, essas coisas, e falou para ele, cara, você é um cara inteligente, você poderia estudar mais e tal, tentar uma faculdade, fazer alguma coisa. Ele correu atrás e conseguiu uma bolsa integral numa faculdade privada, uma faculdade de bairro lá no Rio. Só que, 3 filhos para criar, né? A gente não tinha tanta condição assim. Mas ele começou assim mesmo na raça, né? Trabalhando, estudando à noite, com a gente ali crescendo, a gente estudando, escola pública normal. E aí teve um momento que foi meio decisivo assim para ele, que tipo, ele teve que largar o trabalho dele para tentar começar a trabalhar na área, né? Então ele tinha um emprego ali fixo, ganhava razoavelmente o que dava para manter, né, a nossa família.
Mas ele teve que tomar essa decisão e foi para ser estagiário no escritório, lá no centro do Rio. Só que o cara, tipo assim, abriu as portas para ele, mas não tinha como ajudar muito mais ele. Então foi basicamente ofereço a mesa, água, café. Você vai aprendendo aí se virando, né? Então, cara... E ele deu esse pulo de fé aí? Deu e foi. Caiu dentro. Era a chance que ele tinha. Porque, imagina, já não era mais tão jovem assim, né? Uns 35 anos, por aí, quase 40 anos, para começar a estudar e começar uma carreira completamente nova. Não tinha... Assim, o escritório não vai contratar um cara desse. Lógica de mercado. Não é um perfil de estagiário tradicional. E foi lá com muita raça e começou, e assim, muitos perrengues, né? Eu não pensava em cursar direito, sempre gostei de empreender, dessa ideia de negócio e tudo mais. Então, quando era moleque, a gente também já não tinha muita grana, tinha que virar como podia, né? Então, sei lá, tinha um tio que viajava para o Paraguai e trazia uns perfumes. Eu vendia, organizava as planilhazinhas ali, tentava algumas coisas, tentava, sei lá, fazer um dinheiro ajudando a empresa de um amigo meu. O pai dele tinha uma empresa de mudança, eu ajudava ele nisso, fazia um dinheirinho e tal. E eu acho que, assim, a virada de chave para mim, quando foi para começar a pensar em gestão, é que, tipo, com 14 anos já dava para fazer jovem aprendiz, né? E aí eu comecei a procurar como é que eu poderia fazer e tal. E aí consegui um que era na empresa do refrigerante Mineirinho, acho que só tem no Rio isso. Você já ouviu falar, não? Não conheço, não. Acho que é só no Rio. E aí tinha um curso no Senai, a maior parte do tempo era o curso no Senai, geralmente sempre para empresa. Só que como a empresa era longe, foi só o curso no Senai mesmo, era um curso de administração. Cara, eu comecei a gostar daquilo, comecei a gostar de administração, de gestão, eu vi que dava pra fazer algumas coisas e tal, e aí às vezes tinha algumas ideias, né, tipo, teve uma época que eu pensei em criar uma liga de futsal amadora. Eu acho que aqui não rola muito, mas lá no Rio tem umas ligas de futebol, assim, society amador, que bomba, cara, bomba, os caras fizeram muito dinheiro nisso. Falei, cara, vamos fazer de futsal, não tem futsal. E aí, tipo, foi uma época de greve já na faculdade, eu dei um salto aí, né, mas época de greve na faculdade e tal, eu falei, vou fazer. A gente fez, deu muito certo a primeira edição. Assim, o que quebrou é que os caras que estavam junto comigo, a gente não tinha muita sinergia ali, não rolou muita firmeza e ficava um sobrecarregando o outro e tal. Pois é. Quase não acontece, pô. Não foi pra frente, né? Mas assim, antes de eu pensar em faculdade, eu pensava em administração ou marketing. Era o que eu pensava. Eu gostava de coisa criativa, de ideia, de pensar em vender e tal. E administração, só que meu pai já estava no curso de Direito, né? E filho de advogado não tem muita escapatória. Então meu pai, não, faz Direito, cara, você vai gostar, você leva jeito, você lê bem, você escreve bem, que não sei o quê. Eu falei, pô, Seu pai tava cursando ainda? Meu pai tava cursando ainda. Acho que ele tava terminando já. E aí eu já tava terminando o ensino médio, pensando já, né, pra faculdade. Mas não queria direito, queria marketing, administração, alguma outra coisa do tipo. Falei, cara, quer saber, eu vou tentar então o direito e foquei assim. Só que assim, tem uns perrengues porque como eu vim de escola pública, vestibular é meio complicado, né? A disparidade é muito grande, né? Então eu fazia, por exemplo, médio técnico de manhã, estagiava à tarde na Justiça Federal do Rio, até para fazer um dinheirinho para eu me bancar e tentar ajudar alguma coisa no pré-vest. E fui batendo de porta em porta nos pré-vestibulares, no segundo ano ainda, quando eu estava no ensino médio, para tentar bolsa. E aí ia lá tentando caçar e tal, ver se tinha prova para bolsa, né, fazer e tal, mas como minha base assim de ensino médio, tipo matemática, física, exatas, eu apanhava muito, né? Então fui tentando, só que redação eu sempre salvava, redação e humanas eu sempre salvava. E aí eu bati um curso uma vez, né, lá na Tijuca, no Rio, que os caras estavam começando e trazendo vários professores bons de outros cursos que eram renomados lá. Eles queriam fazer a primeira turma de pré-veste pensando em resultado. Cara, por acaso bati lá, conversei com os caras e tal, fiz a prova, consegui uma bolsa razoável, só que ainda não dava pra eu pagar. Não tinha como. Aí eu fui lá pra negociar com o cara. Falei, cara, se você conseguir uma bolsa pra mim, eu vou estudar, eu vou passar. Aí o cara, não, mas nossa, já tem uma bolsa muito boa. Eu falei, cara, me dá uma chance aí, cara. Tem que ser, e tem que ser isso, por favor e tal. Consegui a bolsa. E aí, tipo, minha rotina no terceiro ano era isso, né? De manhã, médio técnico, à tarde estagiava. Aí tinha um período de tempo entre o fim do estágio até o início das aulas ali do pré-vest. Aí eu ia pra uma biblioteca na Universidade Veiga de Almeida, que tem lá no Rio, né? Na Tijuca, que era perto.
ficava lá estudando, ia pro pré-vestibular à noite, saía de lá umas 10h40, chegava em casa às 11h30. E era isso, dia a dia, tipo, saía de Dava casa. tempo dormia, né? Não, Sobrava um tempinho ali a gente dormia. Nos trajetos. Nos trajetos. Mas assim, é uma coisa que eu acho que a galera que vem de baixo, como a gente fala assim, o pessoal que vem de favela, você não tem muita perspectiva, sabe? De romper, de mudar o ciclo. Então, assim, quando meu pai começou isso, cara, eu vou estudar. Já é uma resistência muito grande, por tudo que ele tem ali. Tem que abrir mão, arriscar muito pra mudar ali. Porque o cara, ele vive de salário pra bancar a família e se der, né, ainda tira alguma coisa, né? Então, meu pai começou com isso e pra gente, assim, que quer mudar, não tem muita alternativa. Então, quando eu fui pra fazer o pré-vestibular, eu falei, cara, não tenho condições de fazer 2 anos de pré-vestibular. Eu vou dar minha vida nesse aqui e tem que entrar de qualquer jeito, não tem outra chance, entendeu? Então tem muito disso, né? De você tentar agarrar o que aparece, de já estar ali perto e você agarrar. Então, assim, esse contexto que a gente nasce em favela e tal, questão de oportunidade, às vezes é meio escasso, então quando surge você tem que agarrar, né? Então, assim, foi isso. Na faculdade, um universo completamente diferente, né, da escola e tal. Você começa a conviver com gente de outra cultura, até mais, assim, também de outra classe, condição econômica. Você começa a ver umas coisas que na tua realidade de... Incompatível, né? Incompatível. Uma galera ali que fala de outras coisas, que visita outros lugares, que frequenta outros lugares, que não é da tua perspectiva ali, né? Então, assim, muda muito, fora as aulas mesmo, né? O UERJ é universidade pública, tem muito professor renomado, então para você conseguir absorver ali o conhecimento, principalmente faculdade de Direito, que é muito teórico, né? Muito massivo, assim, de leitura, então, assim, foi uma adaptação também, mas, assim, foi isso, cara, tentar romper, brigar, lutar, né? E mudar, assim, alguma coisa, fazer alguma coisa diferente da galera, assim, que eu tava vendo no meu convívio, então, assim, o direito chegou primeiro pelo meu pai, nessa ideia. Sim. Eu comecei também, e aí minha cabeça foi essa. Cara, se eu quero cursar direito, vou procurar aqui com a universidade boa. Não tem condições de pagar a universidade privada, então tem que passar na pública de algum jeito. E vou me matar para entrar nisso. Então era de domingo a domingo e cara, consegui entrar lá. Muito legal o que você fala, Bruno, porque tipo, a gente até falou, acho que foi quando a gente falou num outro episódio aqui do Mindcast, que a gente falava sobre networking. Lembra que eu acho que era o Rodrigo que falava bastante sobre a questão de você sempre estudar, né, se preparar e tudo mais, porque é justamente isso, cara, veja, às vezes as pessoas não têm tanta oportunidade, né, e aí, cara, só que quando surge a oportunidade tem que estar preparado, então, cara, domingo a domingo, ralando, estudando, para quando surgisse, puta, cara, é isso e vai ter que ser isso, então vai ter que dar um jeito. Eu acho que isso é muito legal, cara, porque nem todo mundo nasce em berço de ouro, o pai tem escritório de advocacia e por aí vai. E parece que quando você se forma no direito é uma coisa muito distante do que você gostaria, né? Do que você imaginou quando você entrou. Tipo, você chega e fala, pô, cara, processo e tal, vou tocar meu escritório, vou começar com 50 clientes, e vai. Começa com 50, né? Aí você sai e você fala, porra, velho. Cara, tá muito distante, né? Chegar nos caras. Então é onde você às vezes se desanima, né? E aí é o que acaba acontecendo, que a gente vê hoje, é o engenheiro Uber, é o advogado Uber, enfim, são coisas que as pessoas acabam desistindo. Mas, cara, se você junta o preparo e investe naquilo, né? Se foca naquilo, como você falou, eu acho que faz toda a diferença pra você virar uma chave ali e realmente conseguir, né, abraçar a oportunidade que surge. Muito legal, cara. E aí, como é que chegou no escritório, cara? Tipo assim, né, a gente falou até a faculdade aqui, e aí como é que você foi para dentro do escritório? Como é que você começou a desenvolver isso? As dificuldades de começar também, né? Aí tem que voltar sempre na história do meu pai, porque meu pai começou como estagiário nesse escritório que ele era, e chegou a sócio do advogado que estava lá. Então, tipo, ele chegou lá com a mesa, um café, uma água, e conseguiu desenvolver uma sociedade com o cara, porque meu pai é muito, muito bom fechando contrato. Então ele trazia sempre cliente, só que a maior porcentagem sempre ficava pro escritório e tal, até porque ele não era habilitado ainda como advogado, né? E aí teve essa questão toda para se formar, conseguir, né? Muito perrengue nessa caminhada toda aí. E aí eu tava no meio da faculdade, né? A faculdade pública sempre tem essas questões de greve. Teve um ponto-chave ali que eu fiquei pensando se eu trancaria a faculdade, tentaria outra coisa, trabalhar, porque assim, cara, a verdade é que a galera que é pobre não tem condições de ficar esperando, né, tudo desenrolar pra você ver como é que vai ser a vida. Então, tipo, quando teve greve, muita gente foi pra universidade privada e tal, eu não tinha essa condição.
Então eu falei, cara, tem que caçar alguma coisa, de repente eu tranco e tal. Teve esse ponto-chave aí. Logo depois que voltou da greve, meu pai veio com essa ideia de abrir um escritório. Só que nesse meio termo aí que eu tava pensando em trabalhar alguma coisa, eu tava estagiando e eu tava juntando dinheiro que eu queria viajar para estudar inglês, para aprender inglês. Falei, cara, pelo menos vou tentar aprender outro idioma, eu queria ir pra Malta. Tinha uma amiga que tava morando lá, vi que era mais em conta do que outros lugares e tal, tava juntando dinheiro pra isso. Meu pai veio, cara, quero abrir um escritório. Só que assim, meu pai a gente tem uma diferença de perfil muito grande. Eu sou um cara muito de planejar, ver o passo a passo. Meu pai, Gestão, assim, né? meu pai quer abrir um escritório. Semana seguinte ele foi lá, alugou a sala. Foi isso, alugou uma sala no centro. Achei uma sala aqui, aluguei e tal. E vambora. Tô lá, quer ir comigo? Foi isso. Assim surgiu basicamente o escritório. Então, cara, era uma... o Almeida Santos. Isso aí foi em 2018, né? Isso aí foi início de 2018. Então, tipo, eu tava com um projeto aqui de viajar, de estudar, fazer alguma coisa. Meu pai já tava com essa ideia. E aí ele decidiu... Falei, cara, pode ser a chance também a ideia que eu tenho de empreender também. Já tô na área, quando voltar à faculdade já vou estar no meio disso. Meu pai, vamos abraçar e começamos. Aí começou a gente numa salinha no centro da cidade, né? Uma estrutura meio precária. A gente conseguiu uma doação de algumas mesas, computador e começamos. Ele já tinha os clientes do outro escritório, né? Com ele, mas assim, mais expectativa, não era muito de pagamento recorrente, né? Mensal. Então Tudo no êxito, assim. Maioria no êxito. Trabalhista, consumidor, esse tipo de coisa? Assim, o começo do meu pai foi bem generalista, né? Ele foi se apaixonando pelo direito de trabalho, se especializando nisso. Então era o que pintava, porque tinha que sobreviver também, né? Não tinha essa questão também de visão comercial e tudo mais. Então começou eu e ele, eu tentando organizar a empresa, tentar botar na cabeça dele que a empresa era uma pessoa, ele era outra, né? A gente tentando organizar, tentando prospectar cliente offline mesmo, né? E tentar no boca a boca e tal, a gente tá com o escritório ali, a gente atende tal, os outros clientes, ligar e tudo mais, tentar fazer isso. Então eu comecei já, tipo, servindo um cafezinho pro cliente, água, acomodando, tentando organizar uma base de contatos nossos, o que é cliente nosso, o que é contato do teu celular, entendeu? Do teu, pessoa física, tentar organizar um fluxo de trabalho, uma planilha de controle dos processos ativos que a gente tem, dos que foram arquivados também. Então, tentando começar a pensar em empresa, e meu pai já é um cara mais direto. Execução, toca. E eu que me vire depois, né? Então, a gente começou muito assim, né? Um posicionamento um pouco mais generalista, a gente tentando abraçar por sobrevivência mesmo e ali empreendendo raiz mesmo, alugou a sala, pagar a conta, sobrar a gente pega alguma coisa e vambora. Mas é um bom perfil de dupla, assim. Eu acho que eu e minha sócia a gente tem um pouco isso. Eu sou meio porra louca e ela é mais a pessoa, tipo, não, vamos ver e tal. Tipo, um precisa do outro, entendeu? Ele vai fazendo você crescer, vai, tipo, sabe, não, vamos andar. E você vai arrumando a casa ali conforme a coisa anda. Senão você fica estagnado e ele explode, né? Exatamente. São os dois extremos da mesa ali. Tem isso. Às vezes, pra tomar uma decisão, acaba demorando um pouco, porque eu tento calcular o risco. Ele demora um pouco. Certeza que se um pouco, daqui a um ano o cara já tá ali. Não. Também não tem como. Senão a gente morre de fome, né? Não tem como. Mas ele já é o cara já de pegar e fazer. Então eu tenho que ser o freio, organizar, botar na mente dele algumas coisas, pensar mais em gestão, né? Pra poder fazer isso. Então, tipo, o escritório começou assim, né? Como ele tem esse histórico dele de ter sido motorista de caminhão, ter trabalhado muita coisa. Tem um networking aí já construído, né? E ele já se especializou em direito do trabalho, então essa é uma área que ele conhece, cara. Chega um motorista de caminhão no escritório, o cara trabalhador lá, ele sabe tudo que acontece. Ele faz a pergunta pros caras, os caras falam, caraca, doutor, tu é bom, hein? Não sei o quê. Não, e posso até verdade, imagina assim, você falou da faculdade, vem um piá, tipo, de classe média alta, que nunca conheceu a realidade de um caminhoneiro, e ele vai, tipo, pega o escritório desse cara, o caminhoneiro. Ele vai falar de um jeito, ele vai conhecer de uma certa forma. Quando ele vai falar com o seu pai, imagino que a coisa é muito mais íntima, né? Porque o seu pai realmente se identifica, conhece a história, sabe da realidade, sabe perguntar, sabe como conversar. Deve fazer uma diferença absurda isso, né? Na hora de fechar um contrato. Sim, não, a conversão dele é boa por causa disso, né? Porque ele conhece mesmo a realidade dos caras, como é o trabalho, tipo,
direito que foi violado, o que aconteceu, documento necessário, tal, ele já é muito mais disso, né? A minha visão já é mais da galera do digital, da pessoa que já compra online, que contrata online, pessoa que já tem essa característica, porque também é minha característica, né? Esse é outro Então, perfil já. É, outro perfil. Então, assim, é necessário. Tipo, o pessoal hoje fala muito disso. O escritório pode ser 100% digital, online. Cara, pode, mas assim, acho que depende muito do teu perfil de cliente, né? Vai muito o cara lá, pô, direito do trabalho, o cara motorista de caminhão e tal. O cara não tem muita habilidade para poder enviar um documento por e-mail, para poder escanear um arquivo e tal. Então a base lá na física é importante, né? Então tem clientes, por exemplo, previdenciário, que às vezes são mais idosos e tal. É importante ter. E aí os dois rolando juntos é melhor ainda, né? É ótimo. Faz sentido. Eu acho que até a multidisciplinaridade, né? O teu pai não veio só de uma base de direito, estudar livro e tudo mais. O cara foi conhecer o mundo, né, velho? O professor foi motorista de caminhão, o cara conheceu muita gente, troca ideia. Então ele expande um pouco a cabeça e foge um pouco só de ser aquele cara que só estuda livro e desaprende como falar com pessoas, né? Então eu acho que isso também é uma coisa que faz muita diferença, cara. E aí, pô, pode falar, Matheus. Não, eu só ia completar. Esses dias eu vi um advogado, não era recém-formado, tinha uns 2 anos de formado, assim, mas novinho, né, que nem a gente. E ele tinha o script dele, trabalhista, pra fazer perguntas pra pessoa, pra saber se tinha algum direito violado. E ele, uma das perguntas era, tipo, sua empresa tinha, não lembro, quando ponto é marcado no mesmo dia, tem um termo britânico. Ele falava, acontecia ponto britânico? Ele pergunta isso pro cliente dele, tipo, e o cliente vai, sim, doutor, ele estava sendo violado o artigo e tal, tipo, não, eu era brasileiro mesmo. Eu, tipo, duvido que o cara que, né, conhece a realidade das pessoas vai perguntar uma coisa dessa. O advogado acaba se distanciando muito e vivendo no mundo dele sem perceber isso, né? Perfeito, cara, muito legal. E aí, bicho, bom, até agora a gente tá no Rio de Janeiro, né? Tipo assim, lá desenrolando e tal. Agora nós estamos aqui em Curitiba. Como é que foi essa transição? O que fez com que você viesse pra cá e depois conhecesse esse maluco aí que faz bastante coisa dentro do direito também? Que vocês se juntaram aí. Então conta um pouco dessa história também, cara. Como é que foi esse movimento, né? Porque, pô, em tese, o escritório, pelo que eu entendi, até foi caminhando um pouco com as próprias pernas e depois você acabou vindo pra cá. Como é que foi isso, cara? Cara, a história veio... Eu que gosto de planejar, não foi nada muito planejado assim, né? A gente, antes de eu vir pra cá, né, tava terminando a faculdade e eu já meio que atendi os processos ali de menor complexidade. Tem essas questões que você falou do cara que fica ali no direito, nos livros, que é muito teórico e vi na prática. Eu acho que eu tive essa vantagem de escritório pequeno, que você tem que fazer tudo, você tem que conhecer, então você já lida com clientes, você já tem que ir no tribunal desenrolar alguma coisa. Então eu já tinha que aprender as coisas ali na marra mesmo, não tinha opção para poder fazer, né? Então, eu namorava à distância. A Carol, que é minha esposa, a gente começou a namorar em 2018 e ela já morava aqui. Ela veio em 2016 ou 2017, se eu não me engano. E aí já com um papo de casamento e tal, e tudo certo na nossa cabeça para ir pro Rio. E de repente as coisas mudaram, envolve muita questão de fé também em mim e tal. Não sei se eu explicar, a galera vai entender muito, mas assim, um direcionamento mesmo de Deus, eu entendendo pela minha fé, de vir para cá. Então, assim, eu vim meio que na fé mesmo, porque não tinha... Outra justificativa. Não tinha outra justificativa, não tinha uma previsão de alguma coisa acontecer aqui. Perfeito. No meio da pandemia, então, assim, cara, o escritório que sobreviveu na pandemia. Foi isso, né? Pandemia, precisa nem falar muita coisa. A gente conseguiu sobreviver mesmo ali na pandemia e com as coisas retomando, a gente melhorando. E aí eu casei e vim pra cá, né? Então, já... Tá, não teve nenhum motivo racional, 100% intuição de que era o lugar. Basicamente, movimento de fé. E ele fala do pai dele, que é isso aí, cara. Mas assim, essas questões de fé assim, não explica muito. Boa. Basicamente, a gente tava orando, a gente é cristão, né? Tava orando e querendo saber pra onde a gente ia. Se a gente ia ficar no Rio ou ia vir pra Curitiba. A gente teve um direcionamento de vir pra Curitiba. Obedeci e vim parar aqui. Foi isso. Não teve nenhum outro movimento de calcular, porque aqui o custo de vida é menor, porque aqui tem mais oportunidades. Se eu te falar isso, eu estaria mentindo. Pode ser que seja, mas não foi o motivo da minha vinda, né? Perfeito. Então a gente casou, eu vim pra cá, né? A gente começou a morar aqui em abril. E eu já tava nessa tentando prospectar online e tal, tentando me posicionar de alguma forma. Também já não tinha ainda um posicionamento estabelecido assim, em direito do consumidor ou em direito digital. Era meio que eu ajudava ali em tudo no escritório que rolava. E assim, eu vejo, né,
muita ilegalidade sendo cometida em direito do consumidor, e direito do consumidor é muito amplo. Às vezes o pessoal fala assim, direito do consumidor é simples. Cara, não é simples. Você tem questões envolvendo plano de saúde, área de saúde, com clínica de estética, com plano de saúde, com um monte de coisas. Você tem área de e-commerce, você tem área de bancário. Então, assim, é um leque muito grande, muitas ilegalidades sendo cometidas, pouca gente educada sobre isso e todo mundo é potencial cliente. Né? Você é consumidor, você pode ser um potencial cliente meu, o Matheus e tal. Então, eu comecei a me posicionar mais nessa área e tal, e tentando prospectar nisso, direcionar, vim pra cá e comecei. E aí foi meio que na marra, né? Meu pai é um cara completamente mundo físico, papel. Qual que é a diferença de idade entre vocês? É grande? Eu tenho 26, meu pai vai fazer 55. É uma diferença significativa. Não, é outra geração. É outra geração. Então, assim, rolou muito da gente ter umas conversas muito sérias, porque meu pai me enxergava muito como filho que ajudava na empresa dele, né, também, e a gente teve que alinhar o posicionamento para mostrar, não, cara, sou teu sócio, que advogo junto com você e cuido da gestão da empresa. Então, teve que rolar essa comunicação. Acho que quem trabalha com pai sabe que uma hora essa conversa chega, né? Tem muita gente que não consegue desenvolver um trabalho com o pai ou alguém da família, assim, porque rola isso, né? Rola essas questões. Então, eu vim para cá e comecei a tentar pensar mais em posicionamento, especializar mais essa área de setor de direito do trabalho no escritório, e eu com direito do consumidor e aprendendo direito digital. E aí comecei a pesquisar muitas coisas de parceria, comecei a fazer mais cursos voltado para gestão, para vendas, para marketing. Eu já pesquisava, né? Comentei em off contigo que eu pesquisava antes e achei o canal da Trimind lá em 2017, mano. Mostrei pra ele lá, inscrito desde... Fundou o escritório, cara, era o primeiro inscrito aqui. Eu nem sabia que existia, né? Então, eu sou um cara muito curioso. Então, cara, quero aprender alguma coisa, eu meto as caras ali e vou tentando achar. Então, já procurava, assim, sobre gestão, vendas, marketing. Não tinha muito voltado para escritório de advocacia em si, né? Hoje bomba essa Tava começando, eu acho, as conversas sobre isso, né? Então, assim, eu já tinha essa base que eu fiz um técnico de administração, um médio técnico, né? E aquele curso que eu falei de jovem aprendiz. Então, eu já tentava aplicar alguma coisa assim em relação à empresa, né? E aí, quando eu vim pra cá, eu conheci o Matheus, assim, meio que eu tava vendo o jornal, almoçando, e vi a premiação da... foi assim? Da Rocket? Da Rocket. Caraca, cara. Aí eu fiquei, pô, cara... Eu sempre falei que isso nunca gerou nada pra gente, agora mentira, gerou, então... Eu sempre achei que nunca tinha gerado nada, tipo, de real, assim, de resultado. Pronto, gerou a conexão. Aí eu vi e falei, cara, maneiro. Aí procurei o site deles, aí tinha um cadastro, acho, pra advogado parceiro. Aí eu já tava pensando, em conhecer a galera aqui. Tem essa diferença de choque cultural do Rio, Curitiba. Carioca é meio entrão, né, pra cultura de vocês. Mas eu te conheci aqui, você já é meu amigo, irmão. Se quiser na minha casa tomar um café, tá tranquilo. E isso pra mim ficou muito claro, porque eu não lembro, acho que você já era advogado junto e tal, já tava desenvolvendo ali um projeto no básico. Mas aí um dia você mandou mensagem e eu falei, cara, chega aqui na Zena um dia. E eu falo isso pra todo mundo, porque de curitibano, cara, a galera não vai. Tipo, eu não ligo que vai. Mas tipo, é difícil a pessoa ir, sabe? Aí eu falei, tá bom. No outro dia ele brotou lá e trabalhou lá. E eu, tipo, pô, tesão. Assim, aí eu vi que o cara já era, tipo, era diferente mesmo. O carioca do curitibano não era. A gente tinha, sei lá, 200 advogados. Tinha ido, tipo, 2 advogados da nossa história visitar a Zena. Aí ele grudou lá e nunca mais foi embora. Agora todo dia o cara tá lá. Mas aí foi basicamente isso. Tipo, fiz o cadastro lá no site, tentei conhecer a galera, né? Seguir e tal. Eu comecei a seguir ele nas redes sociais, a Ana, eu acho também. E aí, acho que ia ter uma reunião. Acho que o negócio aí ia ter uma reunião com os advogados e isso babou, teve algum problema assim. Sendo que eu comentei com ele no Instagram. Eu falei, pô, cara, não teve reunião e tal. Tava com uma ideia aqui de direito do consumidor, queria te mostrar e tal. Ele, pô, cola aqui. Aí eu falei, beleza. A Carol, minha esposa, estranhou. Falou, ele te chamou pra ir lá? Ele é curitibano? Ela perguntou isso. Ele vai te sequestrar. Aí eu falei, não, chamou, pô, vou lá. Ela, mas você vai lá? Eu falei, o cara me chamou pra ir lá, pô, vou lá. Aí fui lá, troquei ideia. Mas basicamente assim, cara, não sei se você vai lembrar disso, né? Eu tinha um projeto para consumidor na empresa, no escritório, para mais essa parte de escalar, de prospecção. Eu tinha um projeto pronto, mas não tinha como viabilizar por grana também para fazer, pela parte tecnológica, para fazer essa máquina de vendas que hoje a gente vê muito, né? A galera falando. Perfeito. Tem muita gente aqui que fala. Sim. Eu tinha esse projeto pronto, mas não tinha como viabilizar.
ele tinha como viabilizar E não sabia o que fazer. e não sabia o que fazer, basicamente. Cara, o que eu lembro é que a gente tava nessa época justamente querendo começar um projeto em negativação indevida. Só que assim, na Zeno todo mundo é advogado frustrado, né? Quem trabalha dentro da Zeno. A gente não é advogado. Tipo, a gente é advogado que trabalha em tecnologia, que trabalha em marketing, trabalha em tal. A gente não sabe tese jurídica, essas coisas. E a gente tava, tipo, pedalando, né? Tipo, não tava conseguindo tirar o troço do lugar e tal. Aí o Bruno... Conversa, e ele, não, mas eu tenho aqui mapeado todas as teses de negativação. E daí ele abriu um Miro, né? Era um mapa mental. Um mapa mental inteiro, assim, ó, de todas as teses. Se aconteceu isso, pá, vai pra cá, você vai pra cá. Todo o formulário tinha um projeto pronto. de alternativa do cara responde isso, vai pra cá, vai pra lá, pra lá. Eu olhei aquilo, tipo... Caralho. É isso que a gente precisava, tipo, foi... Não, e ali eu vi que o cara era diferenciado, assim, porque o advogado que tem um funil de decisão completo da tese inteira, de tudo que o cliente pode dizer, não, porque eu fui negativo, porque a dívida era não sei o que, não, porque era no Serasa, era no SCP, era não sei o que. Cara, tava pronto, assim, tudo que eu precisava pra fazer rodar o troço. Ali foi o momento da coisa. Aí meio que casou, porque eu já tinha tudo já separado. Por exemplo, vou focar nesse produto, então negativação indevida. Fiz lá a árvore de decisão, vi as teses, pesquisei jurisprudência, organizei tudo, como é que seria a documentação, a parte jurídica mesmo, de iniciais, documentos necessários e tal. E o Matheus estava com essa ideia. Aí, cara, não tem o que explicar, né? Perfeito. Casou. Perfeito. Casou. Cara, muito legal, velho, muito legal. E aí vocês fizeram então meio que uma parceria, né? Seria uma ideia de, tipo, uma joint venture, assim. Exatamente, uma joint venture, uma colaboração ali. A gente tem muito essa visão, né, de colaboração. Até desde começar a gente estava discutindo aqui um outro projeto e tal, porque é melhor, tipo, os dois ganharem do que ninguém ganhar nada. Essa é a visão que a gente tem. E o Bruno trouxe essa visão bem atípica para advogado, porque o advogado sai da faculdade muito com uma visão de, o outro cara é meu concorrente. Não, o outro cara ou é teu sócio ou é teu inimigo, tipo, né, tô ali para matar ele. E, tipo... Não é bem assim, né, cara? Não é bem assim, porque no final, assim, existe cliente pra todo mundo, existe coisa que você é bom, existe coisa que o outro cara é bom, e se você não se juntar com alguém pra tentar fazer acontecer, outra pessoa vai fazer isso. É essencialmente essa visão. Boa, então, legal. Cara, muito legal a história. Cara, a gente ainda vai continuar falando um pouco sobre isso. Mas legal, então vocês se juntaram nessa maluquice aí que vocês chamam de parceria. E aí, como é que foi, cara? Vocês estruturaram, então a Zeno ficava parte de marketing, você fazia a venda. Como que vocês estruturaram essa parceria? Até pro advogado que tá pensando em fazer isso, não necessariamente com a Zeno, né? Mas talvez com outro parceiro que ele conheça, um outro advogado. Como que vocês estruturaram isso, né? Quem que ficava responsável pelo quê? Como é que funcionava isso na prática? Então, como eu falei, eu tinha o projeto, mas não tinha como viabilizar, porque tinha muito claro na minha mente que eu precisava de uma equipe de venda, ou eu vender ali, fazer a parte de organização de documento, do cliente enviar documento, aquela parte de assinatura, para chegar ao caso, para trabalhar nele, né? E aí com a parte técnica, mandar para distribuição e acompanhar todo o caso. Só que a Zeno já tinha um departamento, já tem, né? Um departamento de vendas e essa parte de controladoria. Então, basicamente, eu entrei com a parte técnica ali da árvore de decisão, tentar organizar com vendas o que era necessário para aquela ação ali ser viável, para ter viabilidade jurídica, né? Para a gente ter o êxito no final. Como é um caso de dano moral presumido, tem o êxito no final. Então, o que a gente precisava, o que a gente tinha que ter de rigor com isso, documentos necessários. Então, a venda, a prospecção era feita por eles, né? Com tráfego pago. Trazer o cliente, fazer essa parte também de assinatura de documentos, de procuração, contrato, tudo já automatizado, né? Documento para plataforma e já chegava o caso para eu trabalhar. E aí, como já chegava o caso, eu já sabia as teses, já tinha separado as coisas, também já tinha também as petições direcionadas para isso, com a jurisprudência meio que montada para montar os fatos e mandar para a distribuição da ação. E aí, distribuiu a ação, controladoria com eles, né, a parte de gestão de prazos, tarefas, e a gente sempre fazendo ali pela plataforma da Zeno mesmo. Então, assim, a relação ganha-ganha legal. Eu acho que os desafios grandes tipo assim, não tá 100% redondo ainda, né, tá melhorando, mas o desafio inicial foi onde achar esses leads, porque a gente definiu a negativação. Cara, na hora que a gente começou a anunciar em Google Ads, Meta Ads, veio, cara, endividado. Muito endividado, querendo limpar nome. Tipo, não, a palavra indevida, caguei pro indevida, eu quero limpar meu nome, tipo, limpei meu nome. E aí, cara, time de vendas, o maior trabalho deles era só filtrar se o cara realmente tem direito ou não. E daí o desafio grande era encaixar nas teses, porque
no começo a gente estava trazendo tudo. E aí o que a gente começou a ver, né? O Bruno foi refinando e foi vendo, pô, se o cara já tem uma negativação indevida antes do nome dele, não vale a pena. E daí a gente foi tendo que criar mais e mais barreiras para o time de venda separar. Era um troço que um advogado sozinho não conseguiria fazer, por quê? Porque o volume que vinha pra gente fechar 10 clientes, a gente tinha que falar com, tipo, 200 clientes, né? Uma conversão baixíssima ali. Que aos poucos foi melhorando, mas ainda é difícil. Depois, o segundo desafio foi que o Google e o Meta começaram a bloquear nossos anúncios porque entendiam que a gente estava querendo vender crédito. Vocês já devem ter passado por esses rolês aqui, né? E, enfim, daí desgraça, a campanha acaba, vai lá para baixo. Problema. Estamos superando agora isso. E, cara, eu acho que é isso, né? Tipo, agora a gente tá começando a buscar novas teses também para expandir um pouco nosso leque aí de oportunidades. Porque a gente, só complementando, porque às vezes o cara chega, sei lá, eu tenho uma negativação indevida. Na verdade não é uma cobrança indevida. Então a gente está caminhando para criar, tipo, subprodutos, algumas coisas que o cliente vem, que não necessariamente é negativação indevida, mas circunda aquilo ali. Então, pô, pode ser um protesto indevido, pode ser uma cobrança indevida, pode ser que o cara tenha uma questão de superendividamento, que agora está rolando muito em direito do consumidor. Então, acho que é cercar também para não perder venda e porque o cara já está ali, né? Então, pensar nessas questões. Né? Perfeito. Cara, isso que vocês falaram eu acho que é animal, porque, veja, isso é uma coisa que os advogados talvez é legal dar um contexto, né? Tipo assim, pô, ele pensa no projeto, né? Ele geralmente vai planejar um pouquinho, ele já fala, não, vai entrar aqui 10 bits, vou fechar com 5 e vai funcionar assim, já vai entrar e tal. E aí, cara, como a gente tá vendo aqui, mesmo uma parceria robusta como foi essa daqui, teve altos e baixos, teve bons e ruins, então, cara, o caminho ele não é, né, um crescimento linear sim, né? Tipo, um negócio que ele vai fazer, né, até conseguir chegar lá em cima demora um pouquinho. Até mesmo ruim, faz parte do jogo. E mesmo assim vocês foram aprendendo com aquilo, né? Porque eu acho que essa é a parte mais importante. Quando você percebe que, pô, cara, os caras não estão comprando não necessariamente a negativação indevida, mas às vezes tem um cara aqui que tem um problema que talvez eu poderia resolver. Por que eu não crio um produto pra esse cara também? Porque ele já tá vindo, cara. Então, ele já tá aqui, o trabalho agora é só vender uma outra coisa pra ele. Então esse é um caminho legal, porque às vezes a gente acaba sendo muito cabeça dura nesse cenário, né? Tipo, não, cara, tem que ser isso, tem que fazer esse negócio dar certo. Legal, tá dando mais ou menos. Mas aí você consegue ver outras oportunidades surgindo. De novo, ter a habilidade de enxergar isso e falar, cara, eu tenho que desenvolver um negócio pra isso aqui. E eu acho que entra muito visão de dados também, né? O advogado, ele vai muito na louca, cai no WhatsApp, é sim, é não e tal. Não formaliza em lugar nenhum, tipo um mini CRM no Excel que seja, que no final do mês você possa olhar, beleza. Quem não contratou por quê? Era porque realmente não cabia aqui isso, não cabia aquilo e tal. E você olha, pô, 90% é isso aqui, será que é daqui? Eu não posso criar outra coisa. Não é só, né, o insight que vai vir do nada, você tem que ter essa visão de dados para começar a documentar isso, senão você não consegue criar esse novo produto. Isso aí foi uma visão que a gente puxou ali do CRM e olhou, ó, cara, tem tantos aqui que estão indo para esse caminho, a gente tá jogando fora porque não encaixou nesse cenário. Meu, Bruno, pô, esse cenário talvez dê pra gente vender esse outro produto. Interessante. A gente começa a atacar mais um produto. E a gente vai olhando sempre, tipo, pô, e esse outro, será que dá? E esse outro, será que dá? E assim vai evoluindo, né? É isso mesmo, cara. Bem legal. E quando... Cara, eu quero voltar um pouquinho agora na história do Bruno aqui, cara, porque eu acho que isso é um ponto importante pra gente entender no contexto, né? E a gente falou da diferença de idade, né? Da diferença de geração, e muita gente provavelmente também passa por isso aí com outros sócios que às vezes são um pouco mais velhos ali no escritório. Cara, hoje como é que foi, né, pro teu pai quando você começou a trazer esses clientes aí através do digital, quando você trouxe essa ideia pra ele, falou assim, ó, cara, vou fazer umas campanhas aqui no Google Ads, e ele falou assim, o que é isso aí, velho, que você tá de maluquice, o que é esse negócio aí? Então conta um pouquinho, cara, como é que foi essa conversa com o teu pai com relação a isso, como que ele entendeu isso e como que ele olha pra isso hoje também, né, como que você convenceu o velho aí, basicamente? Foi basicamente isso que você falou, cara. Meu pai é um advogado raiz, né, eu sou advogado Nutella, não gosto de despachar com juiz. Às vezes não gosto daquela parte ali de contencioso e tal, mas tem que fazer, sou advogado, né? E meu pai é o cara mais raiz, então, pô, você tem que ter uma consciência que você falar com ele sobre vendas, falar com ele sobre marketing, ele entende a importância, mas às vezes fica difícil na prática enxergar como funciona isso. Fica muito abstrato, né? Distante. Então a minha ideia foi tipo, tentar fazer o passo a passo, até mesmo antes da questão da Zeno, para ele enxergar como funcionam as coisas. Então, cara, cobrar o cliente só no êxito. Tá, mas esse processo vai durar 2 anos no escritório. Quem vai bancar isso? A gente. A gente tem um custo. Então, calcular isso e mostrar para ele. Esse processo vai ter um custo de tanto pra gente por mês. Até a gente conseguir o êxito lá. E se a gente não conseguir o êxito lá? Então, a gente tem que se resguardar aqui e cobrar um honorário de entrada. Mas é difícil, tem uma barreira maior. Tem, mas a gente tem que aprender sobre venda também para fazer isso. Perfeito. Então, é muito assim, cobrar consulta, por exemplo, em processo de consumidor.
Tem muita gente que não cobra. Eu acho que tem que ter o feeling, né? Tem processos que realmente fica difícil, pelo ganho que o cliente vai ter ou não. E aí eu mostrava pra ele, sei lá, caiu o depósito lá na conta do escritório. O que é isso aqui? Eu falei, honorário de entrada. Uma consulta que eu vendi. Então, tipo, era muito mais na prática, né? Fazer o procedimento das coisas. Sou muito assim. Escrevi o procedimento passo a passo, como é que funciona o atendimento do cliente. Aquela ideia toda de árvore de decisão. É o cara de planejar, né? Então, eu mostrei pra ele, chegou o cliente aqui, a gente tem que mandar pra secretaria. Você não tem que atender no teu telefone. Manda pra secretaria, ela vai fazer o agendamento, a gente vai pegar os dados dele, vai entrar na nossa base de dados, vai entrar na lista de e-mail marketing, vai entrar na transmissão do WhatsApp e tal. Tinha que mostrar tudo isso, né, na prática, fizesse sentido. Então, quando surgiu essa questão da Zeno, ele ficou meio desconfiado, né, no começo. Ele falou, não, como assim? Esse curitibano maluco, ele vai nosso dinheiro, porra. Como é que é isso e tal? Como é que vai vender? Como é que o contrato vai ser no nome de quem? Como é que vai funcionar isso e tal? E aí, tive que ir explicando passo a passo, mostrando pra ele como é que funciona. Não é que meu pai seja uma pessoa tapada que não entenda, né? Um dinossauro. Sim. Mas é que você pensar que é uma realidade muito diferente, né? Para o advogado tradicional. Não, e eu acho que tem um valor gigantesco, assim, porque a gente vê, você falou, advogado Nutella. Pô, é o cara que sabe teoria de tudo, sabe muito, não, tem que fazer marketing, tem que fazer venda em rede social e tal. Mas não gera cliente, cara, não tem retorno. Teu pai, ele fez a parada assim, tipo, sem frescura e faz funcionar, sabe? E às vezes é uma mentalidade muito, tipo, que a gente até na Zeno bate, assim, a gente tem uma visão muito, trazer cliente é como? É digital. Só existe isso. E a gente esquece todos os outros canais que existem de tração, de growth, que a gente pode trabalhar. A geração mais nova, tudo pra gente é digital, é online e tal. E eles trazem outras visões, assim, talvez evento, talvez networking, talvez ir num churrasco e distribuir cartãozinho, tipo, esse é um troço que a nossa geração, sei lá, parece que nunca pensa nisso ou esquece disso. Eu aprendi muito isso com ele, cara, a pessoa te reconhecer como advogado e saber o problema que você resolve. Isso ele já sabia sem pensar nesse posicionamento todo de marketing que a gente tem. Então, cara, sou advogado, alguém surgiu com alguma coisa, alguma ideia, vai pensar em mim. Ou chegou com alguma dúvida, vai me procurar. Então, essa questão de se posicionar no offline, falando aqui offline. Então, se posicionar como advogado. Então, te reconhecer como advogado e saber exatamente o que você faz. Então, tipo, eu aprendi isso com ele, já prospectei cliente no Uber, pô. Conversando com o cara e papo vai, papo vem. Não é aquela conversa chata de querer vender pra ele, assim. Sim, mas é exatamente o que eu quero dizer, assim, de ver oportunidade em qualquer lugar. Que eu acho que a galera que se forma, o novo advogado, ele não tem essa visão. Ele tem a visão de, o cliente vai vir pelo meu funilzinho lá do Google Ads e vai quando o cara tem essa visão, porque na faculdade a gente não tem nenhuma visão disso, né? Mas prospectar no Uber não é um troço que eu vejo a geração mais nova fazendo, sabe? E eu mesmo digo, se eu entro no Uber eu fico quieto, tipo, eu não quero falar com ninguém. Mas porque tá curitibano, pô, carioca. Mas mesmo que eu vá conversar com ele, não vai ser sobre trabalho, não vai ser sobre isso, tipo... Então é uma visão que a gente peca muito mesmo. Sim. Aí foi meio que esse conflito, assim, pra ele entender como é que funcionaria, né? Mostrar pra ele... Porque eu já tinha mostrado pra ele o projeto que eu fiz. Meu projeto é fazer um setor só de direito do consumidor, procurar problemas e teses em diversos segmentos de consumidor pra trabalhar nisso. Beleza. Só que isso só viabiliza com tecnologia, grana e pessoas. Não tem como você fazer qualquer coisa sem isso, né? Então, tipo, vejo muito advogado, eu tô produzindo conteúdo a rodo no Instagram. Cara, às vezes vai te dar um trabalho que vai servir para validar ali quando o cliente te procura, mas prospectar mesmo funciona. Tem uns amigos que não funciona tanto assim, né? Então, e aí depois que o cliente vem, você tem um procedimento estabelecido, aí é aquela visão que bate tua cana e vinha com meu pai. Cara, não adianta eu trazer um caminhão de cliente aqui se eu não conseguir dar vazão para isso, né? Como é que eu vou fazer para tratar esse cliente aqui? Querendo ou não, os clientes ainda pensam muito na reputação do escritório, a gente zela muito por isso, né? Pela confiança do cliente, então eu vou trazer um caminhão de cliente aqui que eu não vou conseguir dar vazão, não vou conseguir cuidar desse cara. Ele vai sair daqui, sei lá, decepcionado com a gente, com o nosso atendimento. Então, assim, não é só tu prospectar o cliente, não adianta você trazer 1000 clientes e você não conseguir dar vazão nisso. Então, às vezes, o feijão com arroz também funciona, cara. Você prospectar no offline, você ter procedimento estabelecido. É uma coisa que, assim, eu fico muito na ansiedade, porque, conheço caras muito mais feras, já ouvi podcast de pessoas feras aqui. Fenômenos, os caras estão muito à frente e você fica sempre querendo chegar logo lá, né? Você fica naquela ansiedade, né? Os caras estão fazendo isso, tá funcionando e tal. Tá, mas minha realidade aqui, tô fazendo feijão com arroz bem,
eu consigo dar esse passo? Porque o cara já queimou um tempo ali, até chegar ali, com certeza. Essa aprendizagem que a gente está tendo com essa parceria, com esse produto, serviu para a gente alinhar as coisas. Então, tem que ter essa consciência também, de que as coisas não são da noite pro dia, porque rede social também só vê resultado, né? Então a gente fica muito naquela, pô, o cara tá voando, tá milionário, diversos clientes e tal. É o problema da bolha do sucesso, empreendedorismo, assim, que, tipo, você só ouve a história de sucesso, tipo, é o cara que Só o cara tá... que tem Ferrari, né? O cara que anda de busão, ninguém tá falando. Ninguém ouve cara. essa história. O cara que tava indo ali, daí torrou tudo pra fazer uma estratégia ousada e deu errado, tipo, a gente não ouve essa história, então, tipo... Não, vou sair daqui e vou postar uma foto aqui, ó, podcast, o pessoal fala, caraca, Bruno tá O Bruno tá milionário, né? voando! Tá voando, né? Não sabe os perrengues do dia a dia. Então, acho que é muito isso, cara. Ter essa noção, essa consciência. Acho que a galera que vem jovem tem que ter muito essa consciência de que, pô, os caras têm um percurso até aqui, sabe? Eu tive que criar essa maturidade de, pô, não adianta eu chegar com ideia mirabolante se o feijão com arroz que a gente tá fazendo até aqui funcionou, sabe? Então não adianta eu querer descartar tudo que foi feito e só isso aqui o novo que serve. Agora CS, vendas, tráfego pago, tudo isso que é novidade pro cara que é um advogado tradicional, eu falar que esse cara não serve mais pro mercado, não é assim. Até porque os clientes não estão preparados para isso ainda, né? O cara que eu falei, o exemplo que eu dei do cara que é motorista de caminhão. Vou mandar um documento por e-mail. Pô, cara, é muito difícil. É igual. É, a questão lá da campanha. Então, assim, tem que ter essa consciência também que as coisas, tipo, mudam, mas também não é nessa velocidade toda que a gente quer ou espera. É isso. Muito bom, gente. Então, pra gente finalizar isso aqui e já ir partindo para um segundo bloco, aqui, uma segunda parte, cara, como que vocês enxergam hoje a área que vocês atuam, né? Você falou um pouco de desenvolver conteúdo, né? Vocês falaram também de tráfego pago ali dentro do direito do consumidor. Como que vocês direcionam isso, né, cara? O que mais tem gerado negócio? É realmente negativação indevida? É outra coisa? E os aprendizados que vocês tiraram disso foi que, cara, primeiro, né, a venda é mais difícil, mas o que mais vocês tiveram de aprendizados, assim, que vocês poderiam compartilhar com a galera que tá pensando, talvez, em atuar nessa área, ou não necessariamente nessa área, mas pegar esses aprendizados que, com certeza, rolariam em outras, né? Eu acho que, assim, a origem desse projeto, para contextualizar, antes na Zena a gente tava... Pega o advogado, eles traziam ideias e tal, a gente saía atirando tudo que é lado. A gente estava trazendo tudo que era consumidor. Eu acho que tem esse produto, tem aquele produto e tal. A gente fazia a campanha. O que a gente começou a perceber isso no final do ano passado? Porra, nem toda tese é boa, não é só fechar o contrato se depois não trouxer o êxito. A gente tem um advisor nosso, o Yuri, que ele é muito chato, que ele sempre fala, tipo, toda vez que a gente comemora alguma coisa, pô, fechamos não sei quantas vendas dele. Tá, e receita? Quanto que deu de receita isso aí? Não, mas então foda-se, se não deu receita não vale nada. E a gente começou a absorver essa mentalidade, pô, não, então a gente tem que ter, sabe, clientes bons e tal. Apesar de o consumidor ter muita opção, a gente olhou e falou, cara, vamos fazer um funilzinho que funciona muito bem para um cliente específico, para um produto específico, que é aí que nasceu esse projeto. Daí a gente parou todo o restante de campanha, chega, coisa orgânica a gente trabalha, mas campanha hoje é só negativação. E a gente tá que mês que a gente tá? 10 já, caralho. A gente tá uns 10 meses já nisso e a gente ainda não, tipo, tá 100%, sabe? Ainda tem coisa que irrita, tem coisa que dá problema, tem coisa que dá merda e a gente tá azeitando. Então, um ponto que eu acho que precisa para consumidor é você ter foco. Você tem que escolher o teu produto. Porque já dá trabalho para um só. Negativação que parecia que era simples, quando a gente começou a trabalhar, começou a ver o mar de coisas que vão se abrindo aqui dentro. Tem o cara que já tinha negativação no nome, tem o cara que é do registrato, que eu nunca entendi o que é isso, o Bruno que sabe, eu juro por Deus que eu não entendo o que é. Enfim, vai ter o cara que é só cobrança indevida, que não é negativação, tem manutenção, enfim, e vai destrinchando em 1 zilhão de opções, em uma, teoricamente, tese só, sabe? Então eu acho que o foco ali para construir o teu produto é importante, porque às vezes vai jogar fora o que chega do resto. Mas para você conseguir fazer dar certo, você tem que ter foco em um produtinho específico, em uma tese específica que você vai ficar bom nela, pelo menos. Acho que até facilita, né? Porque, cara, você consegue padronizar o negócio, você consegue ter uma previsibilidade, você consegue ter um procedimento instituído ali para aquilo. Então, cara, eu já tenho uma árvore de decisão, eu sei se o cliente vier para isso, vai para lá, tal, e monta aquilo, já tem as peças do processo separadas. Você já tem ali pelo menos uma previsibilidade. Quando você quer fazer a campanha para tudo, focar em tudo, ao tanto de nuances de coisas que pode aparecer no caminho para você dar conta, não tem como. Assim, só se você tiver uma equipe gigante, gente especializada em cada área, ou um time para cada área para resolver isso, né? Então, às vezes, você focar em 1, 2 produtos, 3, ou um produto e alguns subprodutos ali, eu acho que você consegue ter uma visão, uma previsibilidade maior para dar conta daquilo. Pode ter gente que pensa diferente, o negócio é vender e trazer um monte de gente.
Só que assim, o tempo que você vai perder para analisar caso a caso, para analisar a particularidade daquele caso, para desenvolver aquilo, até você conseguir chegar no êxito, você vai queimar um tempo. Então a ideia, se você está pensando em massa, é cortar tempo, né? Você diminui o tempo. Quanto mais padronizado você tiver e quanto mais previsibilidade você tiver do que vai acontecer ali, melhor para o negócio fluir, né? Então foi essa questão da gente adequar no meio do caminho como é que está funcionando tudo, quais os problemas, como é que a gente pode dirimir, como é que a gente pode resolver isso aí e tentar também fazer isso andar, né? Entrar dinheiro. O que importa é entrar dinheiro e resolver o problema do cliente. Cara, resolver o problema do cliente com um sorriso daqui e ali, entrou dinheiro na conta dele, é teu cliente. Acabou. Eu acho que um ponto que a gente desenvolveu, que não começou, a gente estava olhando só para marketing digital, e aí eu tipo, né, pô, os 8 meses tinham passado já, a gente já tinha vários clientes aí no setor. E a gente começou a pedir indicação para eles. É um troço, sempre todo mundo fala, mas a gente não executa, né? E a gente pegou, montou uma mensagem automática, mandou para todo mundo. Quem tem outra pessoa que passou por situação parecida, indica pra gente. A galera indicou, velho. A galera começou a indicar cliente pra gente. E abrimos, mais um canal de geração de lead 100% orgânico. Agora teve o primeiro cliente que ganhou. Foi o primeiro? Acho que foi, né? Que ganhou aquela ação. Tipo, a gente vai recorrer ainda pra aumentar, mas já é o primeiro que já vai dar um caixa. Não, já teve uns outros. E teve acordo, tem né? Já acordo também, que chega e tal. Pô, esses caras que já ganharam, já estão com dinheiro no bolso. Cara, esse cara pra te indicar é maravilhoso, entendeu? E é um canal que a gente não explorava antes e agora a gente tá explorando e tá dando resultado, tá reduzindo nosso CAC. E ele só olhou pra isso porque deu merda no Google Ads, né? Tipo, porque quando tá dando certo, você tá... É isso. Aí deu merda, a gente, tipo, caralho, a gente tem que fazer alguma coisa. Tipo, é aquilo que forçou sair da zona de conforto e, tipo, tava aqui na nossa frente, né? A gente podia ter feito desde o começo. Então agora a gente tá explorando bastante isso. E é fácil, daí volta pro coisa do foco. Porque é um produto específico. Eu não tô falando, ei, você tem algum amigo com algum problema? Não, eu tô falando, cara, será que tem mais alguém que você sabe que tá negativado? Vê com ele se é indevido. Passa pra gente, se for que a gente ajuda ele também. E as pessoas fazem isso. Que é muito mais fácil. Dele, eu ouvi que a Nercy tá negativada também. Tentou comprar um carro e não conseguiu. E o cliente feliz, cara, tem jeito. A gente faz uma coisa simples lá no escritório. Vai fechou o caso do cliente, caiu o dinheiro, a gente vai pagar, já manda o link do Google pedindo depoimento, 5 estrelas. Pô, com dinheiro no bolso, o cliente... É a hora certa, né? É a hora time certo de fazer isso. E funciona, sabe? Algo que a gente queria fazer, a gente não conseguiu tirar do papel ainda, mas é pegar parceria com... Como são? Pegar parceria com players que têm interesse em limpar o nome de clientes. Por exemplo, uma construtora que quer financiar um imóvel no nome da pessoa, né? Uma MRV. Pô, foi lá na hora de fazer análise de crédito, deu que tá negativado e não vai poder liberar o crédito para vender. Isso fode com o corretor de imóveis, fode com uma galera que ganha dinheiro em cima dessa venda. Então, se esses caras sinalizarem, te perguntarem pra pessoa, é indevido? Você sabe o que é essa pessoa? Não sei. Passa pra gente, que a gente vai jogar no colo do Brunão aqui pra resolver. É um canal que, tipo, a gente não teve braço pra explorar ainda, mas eu quero muito, muito, muito tirar do papel, porque eu vejo que vai dar certo isso. Legal. Cara, 2 coisas só que eu teria pra complementar pra vocês. Primeiro, do que o Bruno falou de escolher um produto e ter foco nisso, cara, a gente falou isso inclusive no episódio passado, no 126, caso vocês não tenham ouvido, fica aí o convite, tá no link, vai estar na descrição. Mas no 126 a gente falou sobre essa questão porque a título de marketing, pra complementar aqui falando do operacional de marketing, quando você vai falar de uma campanha ampla, o que eu vou comprar de palavra-chave? Advogado consumidor. Porque aí o que vier, beleza, veio, o cara vai procurar por isso. Legal. Qual que é o problema, cara? Todo mundo vai comprar essa palavra-chave. Todo mundo vai comprar advogado consumidor. É a mais óbvia. O que acontece? É a mais cara. Você vai pagar 20, 30, 50 reais por cada clique que você recebe. Você vai ter que gastar 3 mil reais para conseguir lá uns 10 leads mais ou menos qualificados. Se deixar uns 2, um contrato, por exemplo. Cara, é uma grana absurda que você vai ter que gastar. Qual que é o caminho que a gente faz hoje para fugir disso, né? Que inclusive a gente detalhou nesse episódio. Cara, se você nicha, se você escolhe um produto, você consegue escolher outras palavras que não tem nada a ver com o advogado consumidor. Você vai procurar, por exemplo, como limpar meu nome sem pagar minha dívida. Sei lá, alguma coisa nesse cenário que você começa a entender o contexto do teu cliente, como ele procura por isso, e aí você vai ver lá no Google não tem ninguém comprando. Custa 50 centavos, 20 centavos uma palavra-chave como essa. Então você tem um custo muito menor e aí tem ainda volume de acesso. Tem gente procurando. Cara, é uma oportunidade ali onde você consegue trazer muito mais volume gastando menos se você consegue especificar produto, se você vai para essa linha, tá? E a segunda coisa que eu gostaria de complementar é que isso que vocês estão fazendo, a gente chama isso no comercial de flywheel de vendas. Então hoje existia o funil, né? O que todo mundo está acostumado é o funil. Que vem o marketing, você soca a grana lá, soca a força lá, entra e você vai qualificando o cliente e vai caindo um pouco menos lá embaixo. O flywheel de vendas, ele é tipo uma roda, assim, ele não é bem exatamente um funil.
Por que a gente fala de uma roda? Porque aí a roda, na verdade, que fica girando, ela tem várias fontes de força. Então, por exemplo, tem o canal, claro, do marketing, que vai continuar ativo, mas tem indicação, pô, tô num churrasco, isso aí acaba trazendo cliente também. Eu tenho parceria com outros players do mercado que poderiam ter um problema que eu posso resolver para ele também. Então, eu começo a encontrar vários canais diferentes, que não só o digital, e isso faz com que a inércia daquele negócio, por isso que eles chamam de flywheel, né? Porque a inércia talvez não pare nunca mais a máquina. O Google Ads parou de funcionar. Pô, eu continuo tendo cliente, porque eu tenho outras fontes que continuam alimentando o isso negócio. É essencial, porque foi isso que ferrou com a gente, não lembro em que mês, sei lá, agosto, eu acho, né? Que o Google parou, estragou a nossa Não, nossa tem um funil. ponto também. Se a gente está falando de uma tese definida, por exemplo, no STJ, caiu a tese e caiu o produto. Então você tem que ter ali também alternativas, né? Então, assim, além de você ter que definir um produto, beleza. Mas se você conseguiu botar aquela máquina para andar, cara, não dá para ficar também só naquilo, né? Porque caiu a tese, caiu tudo ali. Bem legal, gente. Então, assim, pra gente já ir entrando, né, nessa questão aí, falando sobre a questão de venda, falando um pouquinho sobre essa parte comercial especificamente, na opinião de vocês, cara, por que vocês acham que tem escritórios que conseguem captar muito cliente, mas tem outros que, cara, os caras andam de lado, não conseguem de jeito nenhum? Pra você, assim, né, Bruno, e também, Matheus, o que vocês acham que fez a diferença pra conseguir converter e melhorar essa conversão que você falou que no começo não era tão boa, mas foi melhorando com o tempo? Cara, eu acho que assim, nesse case específico que a gente está falando aqui de negativação, envolve com o que você falou. As palavras-chave que a gente estava usando, sei lá, você falou, por exemplo, como limpar meu nome sem pagar minha dívida. Dá para fazer isso, e a gente fez. Usando essa palavra-chave, o cara caía e falava com a gente. Só que aí vem o quê? Um mar de gente que muitos ali, tipo, não tem negativação indevida, ele só quer um crédito, alguma coisa que é um milagre. E aí você vai tirar uma porcentagem X. Para você fazer isso, tem que ter um time de vendas maior. Então você vai ter que ter um monte de gente atendendo muitas pessoas para tirar um volume menor ali no final. Ou tentar por tecnologia, alguma coisa assim. Ou você pode ir para palavras-chave cada vez mais direcionadas, como tive uma negativação indevida no meu nome, o que fazer? E aí você vai pegar menos pessoas, mais caras, e vai, né, converter mais pessoas, precisando de um time de vendas menor. E aí o maior desafio, eu acho, para o escritório começar a escalar, é você achar o meio termo saudável entre esses dois. É você conseguir achar, tipo, qual que vai ser o que mais funciona para você. Porque se é uma tese, por exemplo, o cara paga à vista e funciona, tal, curto prazo, talvez valha a pena ter muitas pessoas entrando que você consegue bancar um time de vendas. Se é uma tese no êxito que, paga pouco, tal, talvez você não possa fazer isso. Então, para dar certo, para ser um troço sustentável e você conseguir escalar, você vai ter que achar esse meio termo que não tem receita de bolo, né? Eu acho que até agora a gente não achou ainda o ponto exato ali, o sweet spot que dá certo. E segundo, time de vendas. Tipo, eu sei que é batido e tal, o pessoal, muito advogado não gosta quando a gente fala, vendas... Cara, mas faz diferença. Tipo, você usar script faz diferença. Você, por exemplo, o nosso time de vendas, graças ao Bruno, a gente conseguiu desenhar um script muito bem. Conforme a pessoa vai descendo, a gente sabe quais gatilhos apertar para jogar ele onde a gente quer. E isso aí, como é que a gente controla a qualidade do nosso time de vendas? Olhando a conversa dele, vendo se o cara está aplicando o script ou não está aplicando o script. Se ele está usando o pincel, usando as técnicas todas que a gente desenhou. E faz diferença no final da conversão do cara. Tipo, o cara que está usando tudo certinho, tudo que a gente planejou, que a gente testou, que usa a tabela de objeção, enfim. No final, ele tem uma conversão maior do que o cara que vai indo na louca. E isso é, tipo, comprovado, assim. Não tem mistério nisso, sabe? É ciência. Vendas é ciência. E o advogado ainda resiste muito a implementar isso. E eu já escuto, tipo, pro pai do Bruno, certeza que ele vai virar: eu sou um bom vendedor, porra, eu não preciso dessa merda, desses pincel, caralho, tipo, eu consigo fazer. Beleza, mas aí como é que você consegue fazer? Se você trouxer um advogado junto com você pra botar o cara pra vender junto, aí você vai ficar puto. Porra, ele não sabe vender, ele não fecha contrato, não sei o quê. Sim, porque beleza, você é o cara que tem esse dom natural, você aprendeu em, sei lá, 15 anos como fazer isso. Você não vai conseguir fazer outra pessoa aprender isso também. Então, tipo, o spin selling pode ser que nem todo mundo precise, mas para você construir uma máquina, você vai precisar ter a padronização, você vai precisar ter o script para você poder crescer. Não dá para depender no dom da pessoa que tá atendendo aquele cliente. E quanto mais detalhado, melhor, né? Tipo, cara, tem um detalhe simples, a gente tava conversando esses dias. O cliente chega lá, tem uma negativação no meu nome que eu não reconheço, tá? E aí chega lá, a negativação, tá lá o registro da negativação com o nome, com a razão social da empresa. Só que o nome fantasia é diferente. E aí, tipo, um detalhe, o pessoal de vendas te perguntar: você conhece esse nome aqui, o nome fantasia? Essa empresa aqui, você reconhece? Reconheço. Então, tipo, já quebrou a gente. Então, se eu vou com isso pro processo, pra lá no processo, a parte contrária provar lá que realmente ele tem uma relação contratual, que ele deveu e tal,
O Bruno tá falando isso porque ele te fez isso, né? De chegar na contestação, o cara junta lá, tipo, não, tá aqui, ó, o contrato assinado e a foto do cara com o RG segurando, assim, sabe? Tipo, e a gente, tipo, pede desistência da ação e tal, tipo, porque foi cagada, né? E time de vendas é um desafio também esse, porque vendedor quer vender. Ainda mais se você começar a pagar, tipo, quanto mais ele vende, mais ele ganha, e aí você é o vendedor, né? Você sabe disso. Cara, a gente que daí tem que ter uma comunicação interna muito boa com todas as etapas, para que o cara que tá lá no final peticionando possa voltar e falar, ó, aqui não dá para passar isso, tem que ter essa barreira, tem que adicionar essa etapa no script para garantir a qualidade. Enfim, você sabe como é. O time de vendas não tá interessado em... Por mais que ele vista a camisa e pense no longo prazo, no dia a dia ele tá ali pra vender. Eu tenho meta, tem que fechar. Ele não vai para, putz, será que se eu olhar o nome fantasia e não sei o que, tipo, vai conseguir descobrir? Fica muito naquele binômio também quantidade e qualidade, né, cara? Adianta eu vender 100 ações ou 100 contratos aqui fechar e eu ter êxito em 20, ou é melhor eu focar, ser mais rigoroso com a documentação, ser mais rigoroso com a venda, ser mais rigoroso com tudo aqui. Eu acho que esse é outro meio termo que a gente tá buscando também, né? Porque a gente não vai falar, não, só vai entrar o cliente que mandar todo o documento, pá, não sei o que, porque senão a gente vai trazer 10 clientes no mês que todo mundo vai desistir. Mas a gente também não vai deixar todo mundo entrar, então a gente já tá buscando esse meio termo que seja saudável, onde a gente aceite, beleza, X ações mês a gente vai perder porque não devia, mas X ações, tipo, a gente vai ganhar. É outro meio termo difícil de equilibrar ali. Tudo alinhamento, cara. Então, assim, é o que eu tava falando, é uma realidade muito diferente para um advogado tradicional, você falar de vendas, de tudo isso. Porque o cara, por exemplo, no escritório fazia muito ali manual, o cara entrar na sala, a gente perguntar, ver se tem habilidade jurídica, fazer toda aquela etapa de decisão de compra, levar o cara pra gastar 1h30 com o cara ali. Meio que inconsciente ainda, né? Porque, por exemplo, pelo menos eu não tenho conhecimento, sou uma parte do vendas em si e tal. É muito mais na prática, no dia a dia. Então, caminhar com aquele cliente ali até a decisão de compra e tal, eu não tenho muito essa visão. E é muito artesanal, muito manual. Então, você pensar isso em massa, que você tem que estar com tudo de procedimento padronizado, você tem que frequentemente fazer ajuste ali, é uma coisa muito complexa. E requer uma visão, sim. Você, tipo, analisar aquilo. Não adianta, fechamos 100 contratos esse mês, top. Chega lá no êxito, a gente toma pau. Chega na contestação, a gente toma pau. Então, assim... Métricas de vaidade própria do advogado, né? Número de casos, número de clientes e tal. Tipo, não gerou receita, não importa. E eu acho que isso que você falou do massificado é um ponto muito importante, porque o advogado tem... Não sei se é repúdio, vergonha da palavra massificado, tipo, dele ser um advogado massificado. Só que se o cara é consumidor, consumerista, pró, eu acho que nos dois lados, na real, você vai ter que ser massificado. Você tem que aceitar que você vai ganhar dinheiro, você vai sustentar trabalhando com volume grande. Você vai trabalhar com volume grande, você não pode pensar em ser tudo artesanal, em gastar 1h30 de reunião. Você tem que começar desde o começo a pensar, tipo, tá, e aí, como é que eu vou trazer a próxima pessoa? Como é que eu vou organizar isso? Mas acho que o pessoal liga muito massificado a qualidade, ou tá pensando só em número. Não acho que seja isso. Na minha cabeça, é mais pessoas que eu consigo ajudar, entendeu? E, cara, você vai pensar uma coisa simples. Vamos lá, pensar aí por vocação mesmo na carreira. Eu sou um advogado. A função é resolver o problema do cliente, ajudar o cara aquele problema. O cara tá com o nome negativado. Para você parece uma coisa simples, mas o cara não consegue um cartão de crédito, não consegue fazer um financiamento. Não consegue comprar uma casa. A vida dele financeiramente fica bloqueada. Então, quando a gente resolve esse problema, quando a gente está com um sorriso daqui e aqui, se a gente consegue isso para mais pessoas, com procedimento estabelecido, com os documentos necessários e tendo êxito nisso, porque às vezes o cliente procura a gente e não quer nem saber da indenização. A maioria tá cagando. Ele quer saber de resolver o problema dele, resolver o nome dele, entendeu? Tanto que quando a gente fala, você ganhou dele, tipo, indenização? Nem tava esperando isso, só queria que ele passe meu nome. Pois é, então não necessariamente você pensar em massa é sinônimo de você estar tratando o cliente como um número ou não tem qualidade naquilo que você está fazendo, né? É mais pessoas que você consegue ajudar também, dando escala e pensando em todos esses detalhes que a gente vai vendo no dia a dia, né? Então é uma realidade diferente ali do tradicional. É uma máquina de ajudar pessoas, né? Boa. Porque, e tá certo isso, pensa num hospital, cara. O hospital tem que pensar como massificado, tem que atender milhares de pessoas ao mesmo tempo, tem que, ter capacidade de absorção. Não é uma clínica de, sei lá, de pele que vai receber uma pessoinha, vai gastar 2 horas lá. Não, velho, o SUS tem que tacar pau, entendeu? E mesmo assim eles ajudam pessoas, salvam vidas e tal. Tipo, o advogado é a mesma coisa. Adorei Nunca tinha pensado nessa analogia, mas é verdade. Eu tenho muito claro isso na minha cabeça, cara. Minha função é ajudar a pessoa, é resolver o problema dela, entendeu? Então, assim, cara, tô falando de dinheiro, tô falando de empreender, tô falando de grana, mas no fim do dia, né, até meio clichê, mas no fim do dia é sobre pessoas, você tá ajudando a pessoa, sabe? Então, é a tua carreira, a tua vocação. Tu estudou 5 anos pra conseguir ajudar alguém a resolver o problema dele, cara.
Então você tem que ser bom nisso, tem que fazer um negócio que vale a pena. É bom você ter dinheiro, ser recompensado por isso? Ótimo, mas, cara, você tem que fazer, né? No fim do dia, tu tem que fazer o que você foi contratado pra fazer, né? Legal. Gente, eu acho que pra gente caminhar pra uma reta final aqui, eu quero perguntar 2 pontos principais pra vocês, tá? Primeiro, a gente falou de network, né? E acho que muito advogado que sai da faculdade é meio desajeitado nesse ponto aí, tipo... Igual o Matheus falou, cara, eu não vou falar com o cara do Uber. Mas aí, pô, o Brunão desenrola ali, fala assim e tal, e vai chegando. Então, cara, hoje, como que vocês fazem aí pra conseguir conquistar essas conexões? Como que vocês têm uma abordagem, não tem? Como que funciona hoje pra você conseguir um networking aí qualificado, conhecer pessoas e, né, entrar dentro disso para que você também construa uma outra fonte aí de clientes? Mas eu acho que o que a gente falou do Bruno brincando é um bom exemplo. Eu tava na FAI essa semana, me chamaram pra dar uma palestrinha, contar como é que é empreender para alunos do direito ali do 3º ano ainda, bem começando. E aí eu falei, cara, quem quiser vir lá na Zeno, conhecer, trocar ideia, tomar um café, tipo, enfim, saber como é que funciona na prática, portas abertas, passei meu WhatsApp pra todo mundo e é isso. Quantas pessoas me chamaram? Ninguém. Uma menina que no final da aula foi lá e dela pediu, e aí, não sei o quê, pediu umas dicas e tal. E eu falei, isso que eu falei pra todo mundo visitar, eu sei que ninguém vai. Tipo, a pessoa que for cara de pau, debater lá, passar um dia, essa pessoa, tipo, vai chamar minha atenção. E essa pessoa que um dia, tipo, eu vou lembrar dela, essa pessoa que um dia eu vou pensar, putz, eu quero gravar um troço com um estudante de direito, eu vou lembrar dela, eu tô com uma vaga, sabe, eu vou mandar pra ela. É ali que vai acontecer, não é com as pessoas que, enfim, eu conheci por 10 segundos. A cara de pau, que foi o Bruno. Positivo. É positivo. Você não chamar de cara de pau aqui, né? Não, e é uma característica maravilhosa. Eu e a Ana, a gente, do começo do ano, assim, né, a gente, empreendedor e tal, a gente colocou como meta pra gente esse ano que a gente tinha que ser mais cara de pau, que a gente tinha que pegar qualquer abertura que tivesse, a gente ia entrar, a gente ia aproveitar, ia falar, falou pra tomar um café, a gente ia. E é uma coisa que pra gente do direito ainda é meio, sabe, travada. Vamos marcar. Vamos marcar, a gente vê, um dia a gente se encontra num evento da OAB, tipo, sabe? Mas não, você realmente tem que conseguir fomentar isso. Pra mim, a cara de pau é a habilidade número 1 aí, e o Bruno foi muito bom nela, e por isso tá aqui, ó, com a gente. Não, mas isso é um case de sucesso. Na verdade, eu tenho um pouco de dificuldade, cara, porque assim, eu penso que network você tem que ter alguma coisa a oferecer a pessoa também, né? Então, senão você é um bajulador, tu vai ficar ali sugando o cara e você não tem nada pra oferecer e tal. Então, por exemplo, quando eu fui conversar com o Matheus, eu tinha alguma coisa a oferecer. E eu tenho uma trava, sei lá, procurar cara muito grande, cara que já tem resultado pra trocar ideia. Eu tenho, sinceramente, essa trava porque a gente não aprende isso, né? Chegar lá no cara, perguntar como ele faz e tal, como é que o cara vai interpretar, como é que vai ser isso. Tipo, não tenho nada pra entregar pro cara, só minha curiosidade mesmo. Então, assim, não tenho um procedimento estabelecido, alguma coisa em mente pra networking. Eu sou um cara bom de conversa, eu acho, né? Consigo desenrolar, então pra mim é muito mais conveniência e oportunidade. Se surgir ali, eu conseguir desenrolar uma conversa com alguém e tal, mas eu não sou muito, assim, ativo no sentido, cara, tem esse cara que faz um negócio que eu quero fazer e eu vou lá procurar ele do nada pra perguntar, pra tentar trocar uma ideia com ele. Eu reconheço até que é uma deficiência minha, que assim, tem que ser mais cara de pau nesse sentido também. Chegar no cara e tentar procurar saber, tentar entender, ver se eu consigo aprender e tal. Mas é uma coisa que é fora da nossa realidade, né? Faculdade de Direito, o pessoal é muita bajulação de professor pra ganhar vaga no escritório. É isso. É isso que você aprende na faculdade, né? Esse é o network. Esse é o network na faculdade. Tipo, os contatos que você faz ali, você não pensa pra frente, depois fazer negócio com esse cara. Tem muita gente que quer concurso, tem muita gente que não tá na tua realidade. Cara, e na faculdade, bem sincero, eu via networking com maus olhos, assim. Eu via a galera do centro acadêmico, puta, banda de pentelho, sabe? Banda de político, chato pra cacete essa gurizada aí. Porra, hoje eu entendo, né, o que eles estavam fazendo. Eles estavam construindo uma relação que com certeza ajudou eles muito na carreira deles agora. E eu, tipo, respeitosamente, eu discordo do Bruno que você precisa ter algo pra oferecer, porque eu percebi que... Vou dar um exemplo prático. A gente precisava de investimento, a gente não conhecia investidores, né? Eu não sou de bercedor, meus pais não são investidores. Eu precisava conhecer gente que pudesse capitalizar a gente. E aí a gente tentou pelo meio tradicional, andava, né, batendo na porta lá dos fundos, não conseguia. O que a gente fez? Foi no LinkedIn, desenvolveu a cara de pau, mandou para todo mundo que a gente escreveu, investidor anjo no LinkedIn, angel, investor, todos os possíveis termos, adicionou todo mundo, adicionou todo mundo que dava até o LinkedIn bloquear a gente, depois pegou da Ana, a gente fez o da Ana também, até o LinkedIn bloquear que não apareceu mais pessoas. Quando os caras iam aceitando a gente mandava uma mensagem, oi, eu sou uma startup, a gente tá no começo, eu não tenho nem ideia de como captar investimento, eu vi que você é investidor anjo, podemos trocar uma ideia?
Cara, juro por Deus que 90% dos caras responderam, claro, vamos marcar um café. Os que eram em Curitiba foi presencial, os que eram online foi virtual. A gente até viajou pra São Paulo pra conversar com os caras, porque nosso cara é grande. Tipo, eles toparam. Tipo, quer dizer que eu cheguei lá e pedi grana pra ele? Não. Mas o cara me explicou muita coisa, me falou, pô, eu conheço um cara no fundo tal que pode talvez te ajudar. Me deu uma dica, e a coisa foi indo. E ali a gente destravou essa habilidade. Daí a gente faz isso muito no direito. Tipo, porra, tem uma startup que é concorrente nossa que tá crescendo muito. E eu acho que talvez seja próprio do meio de startups, assim. As startups, em via de regra, se ajudam muito, mesmo sendo concorrente. Porque ou você quebra e o cara te compra, ou ele quebra e você compra ele. Então meio que todo mundo tem que estar ali meio bem um perto do outro, né? E comecei a mandar pros nossos concorrentes, cara, todo mundo abriu a porta. E abriu a porta de contar, tipo, o jogo inteiro, sabe? Ó, a gente tá tentando isso, tá dando errado, a gente tentou aquilo, deu certo, eu tentei isso. Só, tipo, mesmo que eles são maiores do que a gente não tinha o que oferecer pra eles, e mesmo assim a gente tentou, e os caras se mostraram abertos, assim. Não esteja certo, eu digo que na minha cabeça sim, com essa trava por tem causa essa disso, trava né? mesmo, de eu vou incomodar o cara. Chegar no cara, pô, o cara é grandão, esse pentelho aí tá me chamando. Mas não vou romantizar também, porque por meio de advogados, eu acho que é mais difícil fazer isso, por exemplo. Tipo, eu já mandei mensagem pra advogado grande e tal. Tipo, sou uma startup, queria entender como é que funciona aí. Vácuo, não consegue marcar. E tipo, não, vamos ver. Então tem isso no meio jurídico mesmo. Acho que essa trava maior, assim, da recepção. Mas para as outras áreas, acho que o pessoal é muito aberto para conversar. Então agora, partindo aí para a reta final já, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Brunão, que nada de braçada nessa área. Cara, como que você faz, então, para modernizar, então, essa rotina administrativa? Porque eu acho que a gente não aprende isso na faculdade, tipo, cara, como que eu contrato, software, eu faço isso com planilha, como que eu, faço com que isso seja mais rápido de ser feito e que não demande tanto do meu tempo ali em cima. Então, cara, como que você moderniza isso, essa parte administrativa, essa parte operacional, né, na tua visão? Cara, então... eu tento achar o equilíbrio aí, o meio termo, porque eu sou um cara muito curioso e eu não gosto da sensação de perder tempo. Não gosto de ficar deitado olhando pro teto. Minha esposa reclama comigo disso, que eu sou um cara meio inquieto, assim. Ansioso é a palavra. Você tem que ir no psicólogo, psiquiatra resolver isso aí. Inquieto. A palavra é ansiedade. Vamos romantizar, o inquieto. Romantiza. Então eu ficava naquela pira assim, cara, tem que pegar aqui e automatizar tudo e tal, que não sei o que. Só que automatizar tem um custo. Perfeito. Né? E automatizar, você também precisa ter uma visão ali do que você precisa automatizar. Então, assim, primeira coisa que eu fiz, escrevi todos os procedimentos que eu tenho no escritório. Todos, absolutamente todos. De atendimento, de agenda, de audiência, de peticionamento, tal. Escrevi tudo isso. Depois que eu escrevi, eu fui tentando identificar onde eu poderia cortar alguma coisa com a automatização. Então, eu comecei a pensar em software. Só que software, às vezes você quer adequar alguma coisa ali da realidade do seu negócio e não consegue muito. Então, comecei a pensar em programador. Programador é caro. E os caras, às vezes, demoram a entregar, né? Os caras... Às vezes não. Eles são caros, são ruins e não entregam. Essa é a realidade do... Não quero falar mal dos programadores. Eu posso. Então, fui tentando pegar mais, assim, gap de coisas simples, usando planilha, usando os aplicativos do Google, tentando linkar com Zapier, com Pluga, essas coisas assim, e tentando automatizar o que dava. Porque, assim, como no escritório a gente não trabalha com muita coisa relacionada à escala em si, tudo que eu tenho relacionado à escala, eu tenho a parte de tecnologia com a Zeno. Então, para mim, no escritório, era mais automatizar algumas coisas de rotina. Então, sei lá, coisa simples, cara. O cliente entrou em contato, eu mando para ele um formulário do Google, ele vai colocar lá as informações de contato, isso já vai cair numa planilha, quando cai na planilha, o Zapier já roda e salva no aplicativo de contato da secretaria. Tá? Então, além disso, depois já manda para minha lista de e-mail marketing. Então, isso aqui automatizou. Então, coisas mais simples. Caiu uma informação no Gmail que eu preciso trazer para uma planilha. Eu quero mandar um relatório para o cliente, todo mês ali. Então, eu achei, eu tô até te mostrando, né? Achei um software lá que ele lê a informação da planilha, cria um documento em PDF e já manda um e-mail. Quando você perguntou, eu tava rindo, porque eu lembrei dele me mostrando que essas planilhas dele, as paradas que ele não sabia fazer, ele contratou um indiano, sei lá como, pagou tipo $5 pro indiano, e o indiano automatizou as planilhas dele tudo, encheu de coisa e tal. Eu fiquei tipo, caralho, nem eu sei fazer isso, tipo... Eu sou meio curioso, né? Então eu vou pesquisando. Então, assim, acho que tem que ter o meio termo. Tu não pode entrar na pira de querer automatizar, fazer um negócio, super rebuscado, que vai sair caro, não vai ter o retorno pra você. E tem coisa que você fazer manual, você perde tempo, cara. Não tem jeito. Então, você fazer a gestão da tarefa. Então, sei lá, uma coisa simples. Eu organizo as tarefas do escritório por uma planilha. Só que eu tenho uma programação que roda lá, quando eu cadastro o prazo, ele cria o evento na minha agenda de prazos no Google Agenda. Então, eu tenho minha agenda de prazos lá bonitinho da semana e tal, com prazo fatal, com notificação pro telefone, por e-mail.
Então são coisas assim mais simples para facilitar do que você pensar numa coisa gigante que vai sair caro para escritório pequeno. Se tem dinheiro, filho, aí céu é o limite, né? Mas isso pra quem tem dinheiro, por exemplo, a primeira vez que a gente captou recurso, a gente gastou mal certa parte desse recurso porque a gente focou em automatização e gastou em tecnologia em lugares que não precisava. Tipo, sabe, que não perdia tanto tempo e criou, sabe, viramos doidos, vamos automatizar tudo, não vai mais ter nada manual. E, porra, era um troço que às vezes não impactou tanto, sabe? Então eu acho que você fala do equilíbrio é essencial. É o custo-benefício, né? Não, automatizar é maravilhoso. Quando eu vejo um negócio funcionando automatizado é maravilhoso na minha cabeça. Só que tem que ver o custo-benefício realmente, se vai valer a pena. Gente, cara, papo animal. Agora eu quero partir para os recados finais. Então, Brunão, cara, recado final aí que você quer dar para quem está começando a advocacia, para quem já é um advogado aí, está querendo aprender um pouco como, né, se virar aí um pouco também como você. Então conta aí, cara, um recado final aí para a galera. Cara, assim, eu acho que pela minha história de vida, por onde eu vim, aquilo que eu te falei, a questão de não ter muita possibilidade, então a possibilidade de chegar, você abraçar e agarrar e ter raça naquilo. Isso é uma coisa que, tipo, aprendi com meu pai e, assim, se não tiver talento, tem que ir na disposição e na raça mesmo. Não tem outro jeito, meu irmão. Tem que meter a cara. Se tem gente mais inteligente que você, estuda mais. Tem gente que tem mais resultado, trabalha mais. Tem que ser assim. Pra galera que tá na faculdade, eu acho que a gente perde muito tempo decidindo a questão da carreira que vai seguir. Eu acho que você tem que pensar muito em vocação, aquilo que você tem em predisposição. Você pensar, beleza, só pelo dinheiro, tranquilo. Você vai entrar numa carreira lá, que você vai ser um servidor público, vai trabalhar meia boca, vai ganhar dinheiro, vai ferrar o sistema todo e não vai trabalhar com aquilo que você gosta, né? Eu tive essa sensação quando eu estagiei no órgão público. E, cara, tentar pensar fora da caixa, tentar sair um pouco do universo jurídico, achar que só tá entre professores de direito ou evento jurídico você vai aprender só ali. Se você quer advogar, é importante você aprender com os caras que sabem sobre negócio, sobre vendas, sobre tecnologia, tá com essa galera diferente, com startupeiros aí igual o Matheus, conhecer essa galera, tentar se inserir nesse meio e abraçar a oportunidade, cara. Minha cabeça tem oportunidade, você tem que estar preparado antes dela chegar, abraçar e cair dentro disso aí. Esse é o recado que eu dou. Se é que eu posso dar algum conselho pra alguém, é isso, mano. Abraça, tipo, não deixe escapar o que vier. Se chegar a oportunidade, tenta se preparar ao máximo. Ser um bom advogado, tecnicamente, não é diferencial, eu acho. Acho que você tem que ter uma visão... você tem que ter uma visão do cliente, de saber o que o cliente quer, saber comunicar com ele, saber vender o que ele precisa, né? Não é o meio, né? Também como você vai fazer. E é bem isso, cara. É aprender e agarrar a oportunidade. É o que eu tenho em mente. Não perder a oportunidade de aprender e não perder a oportunidade, agarrar. É isso. E você, Matheusão, recado final aí pra galera. Cara, já dei tanto recado final, né? Não tenho muito mais o que ensinar, não sei tanta coisa. Mas eu acho que seja cara de pau, chame a gente nas redes sociais pra conversar, exercício que a gente falou aqui. Eu, Bruno, Vitão, a gente tá nas redes sociais, fácil de achar. Toda a galera da Zan também tá. Pô, tô com vontade de fazer alguma coisa? Fiquei em dúvida com alguma coisa? Cara, mete a cara de pau, chama a gente lá na rede social, fala, ó, vi o vídeo tal, queria trocar uma ideia, bora trocar uma ideia? A gente vai topar, beleza? Não é da boca pra fora. Duvido que alguém que assistiu esse vídeo vai chamar a gente, porque vocês são tudo envergonhado. Lancei o desafio. Quero ver alguém me chamar pra conversar no Instagram, a gente tomar um café, beleza? Boa. Muito bom, galera. Bom, show demais, gente. Obrigado pelo papo aí. Até o próximo episódio e valeu!